Nesta edição do PB Desporto, nós iremos abordar um tema profundamente lamentável, que envolve uma série de fatos de preconceito, sejam eles de cunho racial ou de misoginia, de desrespeito à mulher, entre tantos outros, como ocorreu, por exemplo, no último final de semana, no último sábado, quando o Red Bull Bragantino foi eliminado pelo São Paulo no Campeonato Paulista. Eis que o zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, usou uma narrativa totalmente machista e de desrespeito à mulher, né? Ofensas incabíveis e que continuam, que permanecem no futebol. O jogador então disse que um jogo como aquele, pela importância que tinha, de quartas de final de um Campeonato Paulista, não cabia ter uma mulher. Olhem bem, não cabia ter uma mulher como árbitra. Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Desculpa aí se eu estou falando alguma coisa para as mulheres, mas ela, do tamanho dela, eu acho que ela não tem a capacidade de apitar um jogo desse. A gente tem que levantar a cabeça, porque daqui 3 dias a gente já joga um jogo e é a vida que segue. Daiane Muniz foi a profissional da arbitragem a ser ofendida por esse jogador. Repugnante, desprezível, deplorável. É o mínimo que a gente pode falar da atitude desse profissional. Logo depois da partida, claro, né, a Red Bull é uma empresa gigante, né, que comanda o futebol da equipe do interior paulista, tratou de tentar amenizar a situação e através de um diretor do clube, um diretor da Red Bull, com o jogador, foi se desculpar com a Fabiane Muniz. Ou seja, tem certas desculpas que acabam ficando até pior. Porque se desculpar depois de um ato desse totalmente absurdo, não dá para ser aceito simplesmente. Se desculpou, tá tudo bem. Tudo bem nada. Tudo bem, droga nenhuma. Isso não é uma atitude que a gente possa aceitar tranquilamente. Aliás, deveria haver uma punição severa ao jogador. Deveria haver uma punição severa ao jogador por um ato repugnante como esse. E isso é recorrente no futebol. Quantas vezes a gente já não vê quando é uma árbitra a comandar ou um assistente de ser ofendida, já houve relatos disso, por jogadores que não aceitam a presença da mulher no mundo do futebol. E o que dizer de mais um caso absurdo, dessa feita envolvendo o goleiro, o ex-goleiro, quer dizer, goleiro, né? Na altura do crime, 2010. Bruno Fernandes de Souza, hoje com 41 anos, no homicídio triplamente qualificado contra a sua namorada na altura, a Elisa Samúdio. Um crime com requintes de crueldade. E o Bruno, hoje em liberdade, após cumprir a sua pena, foi anunciado pelo Vasco do Acre. Equipe essa que disputa, inclusive, a Copa do Brasil, né? Vai estar disputando a Copa do Brasil. Ele foi apresentado no último dia 19, agora de fevereiro, como reforço do clube, que tem, inclusive, mais 4 atletas indiciados. Um caso que abalou também o Brasil, abalou o mundo do futebol. O Bruno estava no auge,
com grandes atuações no Flamengo, sendo cotado aí como uma das promessas, né, também para a seleção brasileira, e eis que esteve envolvido, né, foi condenado pelo crime, pelo homicídio triplamente qualificado da Elisa Samúdio. Ou seja, atos absurdos que permanecem no mundo do futebol. E agora tivemos, né, amplamente divulgado esse caso. Claro, não foi um crime, né? Não foi um crime entre aspas, né? Uma outra situação, mas um fato profundamente lamentável de machismo, procurando rebaixar a mulher, rebaixar uma profissional, né? Uma árbitra de futebol. E isso, a gente tem aqui outros, né, nesse mundo, nessa quantidade de atos de preconceitos. O que ocorreu com Vinícius Júnior, mais uma vez vítima de ato de racismo, desta feita por um jogador do Benfica aqui de Portugal, o Prestiani, o argentino Prestiani, que foi afastado temporariamente, né, não pode participar de jogos, até ser julgado. Todo mundo viu as imagens, ele tapando, né, o rosto e definindo palavras de ofensa. O Vinícius Júnior colocou jogadores do Real Madrid também, ele chamando de macaco, né, mono, né, em espanhol, que significa macaco, para ofender. Vinícius Júnior, que é vítima constante de preconceito, e o pior de tudo é você ver muitas pessoas, inclusive do meio jornalístico, achando isso tudo normal, dizendo que o Vinícius Júnior gosta de chamar atenção, gosta de provocar. Pelo amor de Deus, né? Até quando a gente vai ter que lidar com situação como essa? E o pior de tudo, quando envolve pessoas de comunicação, quando envolve gente que teria que ter um discernimento maior, enfim, numa sociedade doentia, numa sociedade altamente preconceituosa, o preconceito presente das mais variadas formas, seja racial, seja homofóbico, seja misógino, enfim, é o que a gente tem que combater, e o canal PB Desporto, com certeza, vai estar sempre na luta para coibir, para lutar contra todo e qualquer tipo de preconceito. Esta edição curtinha do PB Desporto vai ficando por aqui, mas lembrando que teremos na sexta-feira mais uma edição da nossa Resenha da Bola. Eu, Antônio Júnior, direto aqui de Portugal, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro, Fernando César em Curitiba, no Paraná, e Robinson Lessa, direto de Penedo Lagoas. Vamos abordar, inclusive, a decisão da Recopa. O Flamengo perdeu para o Lanús na semana passada por 1-0 na Argentina, e agora tem que reverter pelo menos 1-0 para levar para os penais, ou ganhar por 2 gols de diferença para sagrar-se campeão da Recopa. Vamos abordar vários assuntos, inclusive, é claro, notícias aqui do futebol de Portugal, do futebol da Europa, como um todo. Convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima.